Especialistas afirmam e apontam que após a pandemia, a demanda por uso da realidade virtual na medicina deverá crescer. Com esse recurso, que é tecnológico, médicos poderão realizar exames clínicos à distância e analisar tomografias em 3D. E é sobre isso que agora a gente conversa com o professor Anderson Maciel. Ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom dia, professor Anderson Maciel. Como vai? Bom dia. Tudo bem. Professor, a realidade virtual, ela era conhecida no mundo dos games, né? Para quem curte também os games. Na medicina, na avaliação do senhor, ela está conquistando espaços cada vez mais importantes? Sim. Na verdade, muitas dessas novas tecnologias começam sendo aplicadas em games porque nós não temos ainda garantia de que elas funcionam bem para aplicações mais sérias. Mas à medida que a pesquisa vai avançando e nós conseguimos demonstrar o efeito real que elas conseguem produzir, por exemplo, para curar doenças ou identificar diagnósticos, então elas passam a ser usadas. Bem, e quais seriam os benefícios dessa modalidade de consulta na avaliação do senhor? Porque o brasileiro, as pessoas estão acostumadas, o senhor bem sabe, com o médico ali presente, né, no consultório, enfim. Claro. Mas a pandemia mudou muita coisa. Exatamente. É natural que as pessoas resistam um pouco a novas tecnologias sempre. Então, a gente vem trabalhando com demora vários anos, né, para que as pessoas vão se acostumando, que as novas gerações sejam mais abertas e tal. Bom, mas acontece que antes de usar a realidade virtual para isso, é preciso que as pessoas aceitem fazer a teleconsulta. Então, quando todo mundo podia escolher, vou telefonar para o meu médico ou vou ir no consultório, as pessoas preferem o presencial, elas se sentem mais seguras. E é justamente aí que a realidade virtual contribui na teleconsulta. Porque um fenômeno que a realidade virtual produz, tanto em games ou qualquer outro ambiente, é de fazer a pessoa se sentir presente num outro mundo, né? Quando eu falo de um jogo, por exemplo, eu vou estar presente dentro de um mundo fictício, onde eu vou ter poderes diferentes e tal. E quando eu falo de teleconsulta, então entra o que a gente chama de telepresença. A realidade virtual produz na pessoa não a impressão de ela estar assistindo um vídeo, mas de ela estar presente num outro local distante, conseguindo interagir com as pessoas, objetos do local, como se ela estivesse presente a essa distância. E para complementar, o que acontece agora com a pandemia é que não é mais possível ou recomendável fazer a consulta presencial. Não é seguro. E por isso as pessoas tendem a baixar um pouco a guarda e ser mais abertas a experimentar novas tecnologias. Professor, na experiência que o senhor tem também, tanto em sala de aula quanto presencialmente, o senhor acha que muitas pessoas vão rejeitar isso ou na realidade não, que elas vão acabar entendendo que o momento é esse mesmo e vão confiar, vou usar essa palavra, no diagnóstico à distância? Isso vai ser um processo gradual. Então, mesmo com um estímulo extra da pandemia, as pessoas resistem, a começar pelos médicos. Os próprios médicos no trabalho clínico, eles estão habituados a fazer seus diagnósticos, atender os pacientes de uma forma que eles confiam, que eles se sentem seguros. Então, quando eles percebem que pode ser que tenham que fazer esse trabalho de uma outra forma, eles desconfiam um pouco, e assim acontece também com os pacientes. É realmente quando a necessidade acontece e aí eles percebem que funciona também, né? Aí eles vão começando a ter mais confiança. Mas eu ainda acho que vai demorar vários anos e que nós precisamos que a pesquisa e o interesse do mercado também aumente para demonstrar com uma forma bastante contundente que funciona fazer o diagnóstico à distância tanto quanto presencial, ou às vezes até melhor,
como é no caso de eu ter uma interface computacional que consiga agrupar elementos como dados dos exames do paciente, ao mesmo tempo que eu estou conversando com ele, poder olhar registros históricos de doença que ele tem, etc. Bem, professor, eu tenho que lhe fazer essa pergunta. Qual é o diagnóstico mais específico? É o virtual ou aquele presencial, hein? Isso aí vai depender muito de cada caso. Na verdade, independente da realidade virtual, tem médicos hoje que confiam muito nos exames. Então, preciso fazer exame de imagem, exame de sangue, exame de tudo. E tem outros que, com a experiência, eles têm um feeling clínico, eles conseguem ver o global e fazer o diagnóstico. Então, agora, a gente pode imaginar que usar um equipamento de realidade virtual acrescenta novas possibilidades já a esse conjunto de possibilidades agora existentes. O que deve acontecer é o que se desenvolvam dispositivos, por exemplo, que a pessoa veste e que vão conseguir monitorar o batimento cardíaco, vão conseguir ter câmeras para poder ver inflamações na garganta, no ouvido, para analisar os olhos, a pele, enfim, dispositivos que vão permitir transmitir essas informações mais físicas do paciente à distância. E aí sim a gente vai poder confrontar os diferentes métodos de fazer diagnóstico, né? E de entender realmente o impacto que cada um tem. É isso. Anderson Maciel, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também professor membro do IEEE, que é o Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas. Muito obrigado por sua participação conosco. A gente espera contar com o senhor em outras oportunidades também e tenha um bom fim de semana. Claro, muito obrigado pela oportunidade. Bom fim de semana a todos.